Bom, pessoal, voltando aqui, vamos dar uma ajeitada no nosso projeto, né? A nossa página index.jsp, ela ficou encarregada de chamar todas as funções, né? Só que a gente estava cadastrando no menu. Então, no menu, vou ter que olhar de cima a baixo, né? Porque eu não fiz isso. Se você quiser, você faça também. No menu eu já vou ajustar aqui, vou colocar aqui menu de cima, vai ser funções básicas, tá? Funções auxiliares, tá? Aqui vai ser controle de fluxo, controle de fluxo, tá? Aqui a gente vai colocar cliente e servidor, tá? Aqui componentes, tá? Pessoal, eu vou ajeitar o meu modo, tá? Você ajeita do jeito que você quiser aí. Mas se você quiser fazer igual o meu, faz. Tá? Mas tem algumas coisas que eu considero, um exemplo, componentes e outras não, tá? Construção de componente. Então, assim, na minha construção de componente, eu vou colocar os cookies, né? E vou colocar o e-mail, o upload de arquivo e o CRUD, tá? São exercícios que a gente fez distintos, ok? Então, seriam esses, tá? Controle de fluxo, aí o if else, o switch, né? E funções auxiliares seria de data, o olá mundo, a saída de texto, as coisas mais simples, tá? E depois eu vejo o que é que eu coloco aqui. Então vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto, me ajeitei. Agora eu vou fazer o seguinte: 404 é numa página auxiliar de erro. Cliente request, requisição do cliente. A gente fez. Não vou, acho que eu não vou fazer isso não, pessoal. Vou deixar isso aqui para vocês fazerem como exercício, tá? E aí vocês já estudam um pouco mais, né? Eu basicamente fiz um curso com conteúdo assim meio que quase que resumido, né? Mas já dá uma clareada em algumas funções, né? Já ajuda, acho que já ajuda um pouco, tá? A gente não criou loja virtual, não criou nada, tá? Maravilha. Pelo menos a gente viu as principais funcionalidades do JSP. E com isso dá para criar mil e uma coisa. Basta você conhecer as funções e aplicar uma lógica bacana, tá? E você consegue chegar lá. Então aqui eu tinha colocado o CRUD, tá? Deixa eu cadastrar primeiro os links. Então eu vou fazer isso. Cadastro nessa aula os links e na próxima eu dou uma organizada geral aqui no menu, ok? Vou fazer isso. Tá? Então vou começar aqui de baixo, while. While, deixa eu fechar, minimizar isso aqui. Pronto. Vou puxar isso aqui um pouquinho para cá. Tá? While, eu acho que o while não está aqui. Deixa eu dar um Ctrl F. While. Não. O exercício do while a gente não colocou. Vou colocar aqui. Controle de fluxo while. Tá. E aí eu vou pegar o próprio while aqui e colocar .jsp. Depois, variáveis, a gente fez, variables, eu lembro que a gente colocou, validate session do exercício de sessão, o upload a gente não pôs. Tá? Então vou colocar aqui, upload de arquivos. Só que era file input, né? Era file
file input. Tá? Então o upload de arquivos é file input file input.jspg. Tá. Deixa eu ver o que mais. O template não, o switch a gente colocou. Esse teste e-mail aqui é um arquivo de com anexo. Show error a gente pôs. Tá. Error second. Show error. Era um complemento, né? Era um complemento. Tá. This error. Send param. Send param já foi o exercício do cookie. Não, da expression language. Tá, então vou colocar aqui. Expression language. Que eu também dei uma explanada, pessoal. Não fiz nada excepcional a não ser mostrar a função, ok? Param. Então, send param.jsp. Tá, já chamando a outra, né? Essa send aqui seria do request get parâmetro, response send redirect. Diretivas. Deixa eu ver. Response send redirect. Esse daqui acho que eu não coloquei não, né? Deixa eu pegar aqui. Ctrl F. Copia. Ctrl F. Find. Não. Deixa eu colocar ele aqui. Já. Usando o response send redirect. Recept era do send lá, head cookie, tá? Então o head cookie é um a mais, né? É um exercício à parte. Então vou colocar aqui head cookie.jsp. Coloquei um nome bem simples, né? Leitura de cookies. Sendo que o nome tá com um O só. Profile faz parte do exercício de sessão. Page 1 é do if else, né? Aliás, do if else foi do if else request valor. Não, só que aí do if else accept. Eu sei que essa page 1 aqui ela é complemento de algum exercício que a gente fez, né? Eu só não lembro o dia. O switch, tá? O while. Eu não fiz o do while, tá? Mas vale a pena você dar uma conferida aí. Objeto implícito, já tem. Objeto implícito. Menu é complemento. Logout é sair, né? Destruir a sessão, faz parte do exercício também de sessão. Java Bean Get eu não coloquei. Java Bean JSP. Tá, então vou colocar aqui. Java Beans get.jsp. Interdata eu não coloquei também. Esse aqui é fazendo get dos valores de um bin. Interdata, exercício de internacionalização.
exercício de internacionalização. Tá, então vou colocar inter.jsp. Eu não consegui fazer um resultado bacana para isso aqui. Eu acabei simplesmente só setando aqui, setando a língua, tá? O lance é que se você... Esse acaba sendo o loqueio da página, né? O idioma da página. E se a gente tinha outras funções para recuperar esse cara aqui, pessoal. Mas ia ficar uma coisa tão sacal, tipo, tão, né? Praticamente, se você setou isso aqui no header, lógico que você vai pegar isso aqui. Tá? Então isso aqui fica a título de usa quando você sentir necessidade. Aqui você pode colocar USA, US de Estados Unidos, PT de Brasil, né? E todo o prefixo que for relacionado ao idioma, ok? O input file eu já fiz. O interdata eu não coloquei, né? Internacionalização de data. Eu tinha colocado aqui PT, né? Só que aqui basicamente não adianta você colocar isso aqui. Eu lembro que eu copiei o exercício de bloqueio e coloquei esse pedaço de código aqui. Isso não conta, tá? Mesmo que eu colocasse espanhol aqui, entendeu? Não conta, porque assim, você está pegando o get loqueio. Ele vai pegar do servidor, e o servidor entende que está no Brasil, entendeu? Então não adianta você montar. É só para mostrar mesmo, só para colocar essa função. Por quê? Se você setar isso aqui, um exemplo num framework que nem o Struts tem um properties. E ele tem uma função de internacionalização que ele faz o seguinte: você coloca 3. Um exemplo, português, americano e espanhol. Tá? O que tiver setado aqui vai vir de acordo com properties. Entendeu? Então, assim, você já está setando. Aqui, beleza, você está setando. Só que quando eu chamo essa função aqui, basicamente isso aqui passa a não ter valor, tá? Então eu vou até apagar aqui, que nessa pelo menos para essa aula aqui, não ajudou muito. Então, vou só rodar ela aqui para você ver que, entendeu? Aquele PTBR ali, PT, não modifica nada, não tem nada a ver. Deixa eu ver. Meu celular tocando aqui. O get param, esse daqui seria do exercício lá, né? Do expression language. Sim, no menu não coloquei o da data. Tá? Então vou colocar interdata. Interdata. Data.jsp. Então eu vou colocar aqui internacionalização com data. Internacionalização com data. Tá? Ctrl S. O getIP é uma função básica, acho que já peguei. GetCookie, tá? Esse getCookie aqui também, pessoal, uma coisa que eu fiquei amarrando para o final, porque, sinceramente, exercício com cookie é só para fazer um review mesmo, tá? Então vou colocar aqui getCookie. Só que aí ele não inicia no getCookie, ele inicia no formulário do cookie. Então getIP, getParam, function. Isso daqui eu apresentei uma função, né? Function, funções. Form if else, já coloquei. Last for também. Isso aqui é complemento. X language. Tá? Isso aqui seria o exercício de expression language também. Então vou colocar aqui. Vou colocar também no menu. JSP. Vou colocar aqui exemplos de expression language, né? Então aqui foi explanado só que a expression language são expressões que a gente pode utilizar para complementar, para fazer o complemento, né?
sendo que a gente também pode resgatar, pegar do escopo do contexto, né? A gente pode pegar algumas variáveis também e setar também com expressões regulares. Isso aqui foi o que a gente viu em um exercício, no outro a gente fez outros exercícios também. E também a gente pode utilizar para verificar valores, né? Do tipo booleano, se é verdadeiro ou falso, enfim, né? Tem uma infinidade de, aliás, uma flexibilidade maior. Second, error second, né? O de e-mail, né? O exercício de e-mail a gente não cadastrou. Aliás, eu não cadastrei. Deixa eu só copiar essa estrutura mais uma vez. Tá, então vou copiar aqui, daqui para cá. Vai ficar com div a mais, eu acho. Ficou com div a mais. Deixa eu apagar aqui. Então aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui exercícios com e-mail. Tá. Exercício com e-mail. Então eu vou colocar no plural, porque eu fiz vou colocar aqui e-mail. Tá? Eu fiz um exercício de e-mail, porque assim, para fazer exercício de e-mail com JSP, tem 1001 tutorial. Só que assim, uma coisa que eu senti dificuldade na época que eu estava estudando, bem na época atrás, porque assim, a minha história, pessoal, não cheguei a falar um pouco da minha história, mas eu comecei na programação com ASP clássico. E ASP clássico, cara, é um Lego. Você monta tudo que você quer. Tinha uns templates lá de disparo de e-mail que a gente mandava HTML junto com o e-mail. Então chegava uma mensagem com header e com footer e com conteúdo no meio. Então era uma mensagem muito bem, assim, muito bem trabalhada, sabe? Uma coisa muito bonita, bacana, sabe? Que dava gosto de fazer. E eu passava horas no Photoshop fazendo um header bem bonitão com título, né? Umas coisas, uns enfeites, umas imagens de fundo e tal, e uma mensagem no meio, né? Bem bonitinha, bem tipo que nem um cartão. Então o cara recebia por qualquer provedor de e-mail, ele recebia aquela mensagem lá muito bonita. E aí eu queria fazer com JSP quando eu aprendi scriptlets, né? Isso uns 8 anos atrás, 9 anos atrás. E aí eu queria fazer, só que eu não achava, né? E aí eu comecei a estudar bastante para poder fazer para fazer um exemplo, a gente fez um exemplo aqui com o anexo. Para mim, que eu me lembro, que eu me recorde, a mensagem que a gente colocou aqui, ó, segue em anexo, essa mensagem era para cair dentro da caixa de texto, ela não caiu, não me importa, não tô nem aí, entendeu? O importante para mim é que o anexo foi, tá? Isso aí para mim já é outra história. E retrabalhar isso aqui é uma função do programador, tá? Você nunca vai ter um código desse, vai fazer ele sempre de cabeça, igual. Você sempre vai usar, quando você dominar essa estrutura, você vai usar a sua lógica aqui, além de mandar dessa forma que eu te falei, com header e um footer e uma mensagem bonita no meio, você vai mandar com autenticação, com variáveis, com um exemplo com a chave criptografada para o cara poder fazer uma autenticação via e-mail na sua aplicação, cara, uma infinidade de coisas, tá? E não vai ser, detalhe, não vai ser pelo JSP, tá? E nem faço, entendeu? Eu fiz esse exemplo, esse mesmo código aqui, pessoal, você pode copiar ele aqui, ó, copiar isso aqui tudo, exatamente tudo, da maneira que eu estou copiando aqui, exatamente dessa maneira. Copia tudo e coloca dentro de uma classe, depois do título da classe você pode jogar lá dentro, tá? Dentro do bloco, que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Basta você conhecer e saber trabalhar com classes, né? Enfim, então isso aqui eu só queria dar essa explanada mesmo. Diretivas acho que tem, né? O e-mail a gente acabou de cadastrar. Então, ao mesmo tempo que eu vou cadastrando, eu vou falando um pouco sobre. Prestar atenção depois para não duplicar os caras aqui e deixar duplicado. Beleza. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu pausar aqui. Bom, pessoal, chegou uma mensagem aqui, aí eu tive que responder, senão a pessoa liga. Pessoa que mandou a mensagem. Bom, vamos lá. O declaration, né? Seria mais ou menos para a gente só verificar como era a expressão utilizada para declarar as variáveis. Eu mostrei pouco, pessoal, isso aqui, ó. Deixa eu usar esse pedaço aqui só para fazer JSP
dois pontos, os actions, ok? Aqui que tinha um exemplo, sempre uma ação aqui, tá? Então, assim, dependendo do lugar que a gente fizer isso aqui, deixa eu ver. Deixa eu colocar em cima de um scriptlet. Parece que ele tem alergia de scriptlet. JSP. Então, assim, uma coisa que eu não mostrei são essas propriedades aqui, os actions. Tá? Então, não mostrei quase nenhum desses aqui. Tá? Mas, enfim, assim, não tem... eu diria para você que não tem muita diferença dos scriptlets, ok? Tá, então os scriptlets, inclusive os scriptlets em relação a isso aqui, eles são bem formosos, eles são praticamente taglibs, tá? São taglibs, são as tags do JSP. Mas assim, não tem muita flexibilidade com isso, tá? É o que tem aqui, ó, é basicamente o que tem aqui, tá? Então forward, a gente não viu o redirecionamento com forward, não tem problema, entendeu? Tem o send redirect, que eu diria que é um pouquinho melhor, tá? Né? Então, assim, essa questão de alguns componentes que a gente não viu não vai fazer, sinceramente, assim, não vai fazer diferença e, são menos importantes que o que foi apresentado, né? O datetime a gente, né, hoje em dia, a parte, né, a gente usa alguns frameworks de jQuery, algumas coisas, mas enfim, a gente viu pelo menos para mostrar como é que faria uma instância de calendário. O date format, né? Seria o formato da data, você colocar uma máscara e fazer uma formatação de uma data pega pelo sistema, pela própria JVM, tá? Ou pelo Java, que ele pega do servidor a data, e aí a gente coloca o formato que a gente quer, né? Isso é importante para o SQL. A custom tag lib, né? Essa daqui acho que foi uma das mais importantes também, que isso aqui quase ainda tem hoje em projeto, ainda tem projeto que a galera utiliza tag customizada para pegar uma função específica e, na hora que precisar, usa aquela tag ali, né? Cookie delete, eu não vou colocar, tá? Eu não vou colocar não, pessoal, cookie delete, só vou colocar o cookie input depois. Cliente request, requisições do cliente, tá? Então você solicita informações do teu cliente, tá? Isso aqui é do cliente, tá? Ele pega do cliente, tá? Então foi apresentado esse exercício aí. Quer ver o que mais? Os filters, tá? Eu diria que os filters ainda hoje são utilizados, é bastante utilizado, principalmente não só com struts. O struts ele praticamente tem um filter também, né? Ele é um filter. Ele é um filter, um super filter, né? Vamos dizer assim. Né? Um controle assim, ele não vejo a necessidade. Eu acredito assim, que nem eu falei no curso de struts. Eu não enxergo você programar, ter conhecimento de struts e utilizar para desenvolvimento aplicação desktop. Não existe isso, tá? Desktop é o JFX, né, Swing, né, todo aquele módulo específico. Agora, o struts você já não usaria. Então, assim, na questão do filter, eu posso dizer então que ele é o struts ele é um framework excelente, um dos melhores para desenvolvimento web, tá? Só que ele é hard em relação ao Spring. Quem manja de Spring desenvolve mais rápido, entendeu? Então é aquele lance, né? Assim, mas dá para integrar o struts com o Spring e vambora, né? E sai. Só que aí você tem que manjar de um de outro e tomar cuidado que fica a cada integração a aplicação fica mais delicada em relação ao código, entendeu? Então assim, pra você se perder é fácil. Tá? Então aqui, deixa eu ver, deixa eu voltar isso aqui. Tá. Quer ver o que mais? A gente fez o exercício do nosso da page include, né? Já está cadastrado aí. E é isso aí, pessoal. E fizemos o CRUD.
né? Deu bastante aula isso aqui. Acho que a gente só foi ver o resultado de CRUD depois de uma terceira aula, né? Depois de uma terceira aula teve alguns erros lá, mas maravilha, né? Que venha mais erros, porque é com erro que a gente aprende, como eu já falei. Se toda aula de JSP ou de Java, de qualquer coisa, fosse orientada a erro, né? O básico, você basta ler um tutorialzinho, você copia aquela estrutura, cola, roda, funciona, maravilha, entendeu? Né? O problema é o dia que aí você até decora. O dia que você fugir um pouquinho do contexto e for aplicar sua lógica, vai dar erro. E aí? E aí, o que você entende sobre erro, né? Então, os erros, para mim, são um souvenir, é o caviar do pão, entendeu? Então, pessoal, é isso. Deixa eu só rodar uma última vez aqui, em aplicação. Tá? Tô me despedindo de vocês mesmo. Isso aqui, deixa eu tirar isso aqui. Tá? Vou deixar só o do e-mail, não vou colocar o meu cookies ali. Tá? Vai ficar um exercício aí meio... aqui eu rodei direto o menu, não era para rodar o menu. Vou rodar o... então a gente fez... eu nem numerei, né? Mas tudo bem, pessoal. Sinceramente, assim, fica ao seu critério aí, modifica, faz do jeito que você quiser, tá? Dá uma estudada, lógico, você vai ter que dar uma estudada para complementar mais o que o que a gente pegou aqui. Mas enfim, aí você tem sua própria enciclopédia de códigozinho aqui e vai fazendo mais exemplos, vai duplicando, fazendo de um jeito de outro, né? Tentando, estudando e sempre implementando, né? Tudo quando. E, e assim vai indo, tá, pessoal? Então é isso aí. Essa foi uma explanada na tecnologia JSP. Eu iria fazer uma aula para me despedir, tá? Mas se você chegou até aqui, pelo menos os conceitos intermediários do JSP, eu posso dizer que você tem, tá? Isso aqui ajuda bastante, tá? Uma coisa que eu não mostrei foi a flexibilidade de cada exercício, isso eu sei que eu fiquei em dívida com vocês, mas também eu não iria fazer 300 videoaulas para, né, para fazer um exemplo, isso aqui entrar na sua cabeça, tá? Então, tudo vai de estudo, tudo vai de você repetir o exercício várias vezes, né? Várias vezes não, pelo menos 2 vezes. Se você fizer pelo menos 2 vezes, não existe cabeça que não entre esse conceito, pessoal. Isso já aconteceu comigo. Eu estudo um código que nem esse aqui. Eu faço ele 2 vezes, ok? Eu vejo ele, eu vou lá, estudo, faço 2 vezes, tá? 2 vezes. Às vezes busco um tema na internet. Eu quero um exemplo. Como é que eu ministro minhas videoaulas? Eu pego os exemplos lá da documentação, analiso o exemplo, tá? Vejo se vai ficar claro o exemplo, tá? Se não ficar, eu busco na net um similar que tem uma lógica e tem pelo menos uma clareza de funcionalidade. Falar assim, não, isso funciona porque é assim, assim, assim e serve para isso, isso e isso. Entendeu? Então é intuitivo. Às vezes eu estou programando, não sei se você já percebeu, mas durante o código você percebe o seguinte: você percebe que eu tô escrevendo e às vezes eu paro de falar. E às vezes eu estou explicando uma coisa, eu não termino de explicar e já começo outra. Tá? Pessoal, no final das contas, eu rodo, né, a gente vê o código funcionando e é intuitivo, você sabe para que serve, entendeu? Então o lance da programação, quando eu comecei a programar, era mais ou menos isso, entendeu? Era tudo intuitivo. Bastava eu bater o olho ali, entendeu? E já sabia mais ou menos o conceito, já sabia que, a gente, um exemplo, a gente adiciona isso aqui, vai ficar no arquivo temporário, tal. Então, assim, o conceito, a ideia já vem na nossa mente, já é intuitivo, né? Mas isso quando você está disposto a arregaçar as mangas e fazer, entendeu? E assim, aí dentro desse emaranhado de código, você passa a entender conforme você vai repetindo os exercícios, tá? Então, assim, como eu costumo falar, se não praticar, entendeu? Nem adianta começar, tá? Nem adianta começar. Então, sendo assim, pessoal, espero que você tenha feito um bom proveito, tá? Me desculpe se eu não consegui atender exatamente algumas necessidades suas, tá? Mas eu gosto de citar esse cara, porque, assim,
Ele assim, para mim ele é um dos melhores professores da web, assim, tá? Não tem outro. Não adianta inventar outro, me desculpe os outros, tem outros excelentes que eu já vi por aí, mas esse cara, ele é tipo assim, ele é uma referência para mim, tá? É, é um professor lá do Rio Grande do Sul, né? Eu já comentei dele aqui no. Eu vou falar o nome dele, acho que ele não vai ligar se eu falar não, mas para mim é um dos melhores professores do Brasil. É o professor Neri Neitsky. Hoje ele tem cerca de 6.500 videoaulas e eu pretendo bater ele, tá? Eu vou bater ele. Eu vou bater ele nessas videoaulas. Quando ele menos esperar, eu vou colocar uma plaquinha no meu canal lá. Eu sou o professor que tem mais videoaulas que você. Mas mesmo assim eu tenho um carinho imenso por ele, porque foi com o curso de JSP dele que, que assim, pelo menos a minha lógica ficou um pouquinho mais acirrada. E eu sempre assim, por mais que eu estivesse trabalhando, né, conhecendo outras tecnologias, eu estou sempre estudando. Então eu gosto de estudar e é por isso que eu resolvi fazer as videoaulas, porque eu gosto de estudar, entendeu? Eu trabalho com Java e eu vou ser sincero para você, eu nem gosto muito de trabalhar com Java. Mas ensinar para mim é muito bom. Entendeu? Eu me sinto muito bem quando eu estou ensinando. Eu me sinto muito bem quando eu estou estudando. Agora, quando eu estou trabalhando, parece que o meu conhecimento fica engessado. Aquela prioridade do projeto. Entendeu? Então tem esse lance aí, sei lá, com outras pessoas é diferente. Eu penso assim, eu já sou hoje programador, já trabalho na área, tudo e tal, e eu penso em fazer o seguinte, nos próximos anos aí eu estou migrando, entendeu? Estou migrando de área, vou mudar para vou ser outra coisa, vou ser gerente, entendeu? Vou ser arquiteto, qualquer outra coisa, entendeu? Para não trabalhar no dia a dia com isso. Mas se eu tiver que ensinar, então eu vou ser o melhor, entendeu? Então assim, eu pretendo ser o melhor. Então, pessoal, me desculpa se eu não atendi é, todas as suas dúvidas, tá? Manda dúvida para mim, se tiver, manda que a gente corre junto atrás, tá? Mas lembra também o seguinte, eu vou ser sério com você. Você mandar para mim e se eu não souber responder, eu vou pesquisar. E eu vou achar a resposta e vou te dar. E vou pesquisar, você também pode fazer. Então, quer um exemplo maior de que você é capaz? Até de fazer melhor, é tipo você pegar o próprio a própria especificação, a própria documentação e fazer igual eu estou fazendo aqui, entendeu? Vai passando exercício por exercício e manda bala, entendeu? E vai embora. Então, com isso, você vai amadurecer bem mais seu conhecimento, se você fizer os exercícios, tá? Então, assim, em relação ao conhecimento, o nosso nível pode ser o mesmo, entendeu? Basta que, assim, você saiba o caminho, né? Eu estou aqui para mostrar um pouco mais o caminho, né? Eu não estou aqui para pegar na mão e fazer e falar, olha que bonito é isso aqui, entendeu? Também não vou conseguir abrir a cabeça, às vezes, naquela ânsia de fazer um exercício, que nem, ó, um exercício que me deu problema pra caramba aqui, eu não lembro, teve um exercício aqui, pessoal, que foi um parto para fazer, foi o de e-mail. O de e-mail eu perdi para fazer elaborar essa aula aqui com o código que eu tinha, porque eu tinha um código simples, o que eu não tinha aqui era esse protocolo, tá? Esse LS, Start LS, e de cabeça, tá? E não tinha esse cara aqui, tá? Então não tinha esse cara aqui, tinha autenticação, aliás, não tinha nem autenticação, pessoal. Então, assim, eu usava um disparo de e-mail que era bem engessado ao servidor, o provedor de e-mail, que nem sempre era o Gmail, entendeu? Então eu usava esse código. E esse daqui me deu muito trabalho para fazer, entendeu? Então, assim, em relação a isso, posso dizer assim para você que, eu continuei evoluindo aqui, tá? Continuei evoluindo. Então, isso daqui me deu um trabalho do caramba. É, cabe você aí, entendeu? Procurar seu caminho também, né? Eu tô aqui mais para orientar. Então, em alguns exercícios que nem esse aqui, eu acabo até perdendo o rumo de tanto fazer a mesma videoaula que eu perdi 3 videoaulas no mínimo, que quando eu parava aqui, o nosso amigo aqui para dar stop aqui, eu dava stop aqui, e aí ele na hora de renderizar, ele começava a dar um bug aqui e não renderizava o vídeo. E aí eu perdi o vídeo, às vezes com 15 minutos, com 10 minutos, com 12 minutos. E, isso é muito ruim e isso faz você, né, essa persistência leva à perfeição. Né? Uma hora eu vou ficar perfeito, 100%
né, de realmente poder até tirar suas dúvidas caso você corra atrás de mim. Mas o que vale é a intenção, pessoal. E a intenção aqui era mostrar o caminho, tá? Mostrar um pouco do caminho. Então teve exercício aí, eu tenho certeza absoluta que ficou muito vago. Assim, eu fiz o código, rodei, botei para funcionar, né? E tá ali. Né? E você quer entender, você quer saber, corre atrás, faz sua parte. Entendeu? Copia o exercício, faz o exercício e manda bala. Tá? Então, dessa forma aqui eu encerro o curso de JSP e aguardo você nos próximos vídeos aí, nos tutoriais. Meu canal vai estar recheado de vídeo aí, sempre, sempre e sempre, até eu bater o Neri.